Oi, 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 comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. Antes de apresentar a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada, eu quero pedir para vocês já chegarem aqui engajando o nosso conteúdo, comentando, curtindo, compartilhando. Se puderem, contribuam também através do nosso Pix, que aparece aqui na tela, tornando-se membros do canal. Vamos fortalecer esse espaço de encontro e de reflexão. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no CultivaCast a Jana Viscardi, ela que é linguista, escritora, pesquisadora, maravilhosa, que já nasceu pronta, como a gente estava falando aqui. E tô muito feliz de te receber, Jana. Eu também, mas foi muito legal. A gente já se encontrou em outros tempos, né, digitalmente, hoje ao vivo. Tô muito feliz, muito legal. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E quero começar conversando sobre o teu livro que tu tá lançando, que eu acho que a partir daí a gente consegue falar sobre o universo, né? Que é como nos comunicamos importa. Isso. E é uma coisa tão natural se comunicar que a gente não para refletir sobre isso, né? Sim. A gente tá o tempo todo interagindo com as pessoas, escrevendo, ou então as informações sobre o mundo nos chegam através de textos falados ou escritos, né? Por exemplo, através do jornalismo e hoje de maneira bastante ampliada com as redes sociais e as diferentes plataformas, através de diferentes atores, né, sociais que estão ali produzindo conteúdo sobre o mundo. E a gente, muitas vezes, porque também a vida é atribulada, a gente passa batido, assim, pela maneira como aquilo que nos chega, né? E nesse livro, Como Nos Comunicamos Importa, eu escolhi 4 temas centrais para discutir algumas das abordagens do jornalismo para apresentar essas questões. E o objetivo, claro, não é dizer para as pessoas não leiam mais o jornal. Eu sempre acho importante dizer isso, porque como a gente tem uma ala que demoniza o jornal a ponto de dizer eles são todos os traidores, ou seja lá mais o que for, é sempre importante dizer que eu acho que o jornalismo tem um papel muito importante na nossa sociedade, justamente de produção desse conhecimento sobre o mundo. E por conta disso, nós, como leitores, a gente é bom pra gente ter uma atenção à maneira como essas informações nos chegam, né? Então, como essas informações nos chegam, o que é que nos chega, e o que reverbera nessa lógica que a gente tem hoje de redes sociais. Como um título é escrito e o que tem a ver esse título com a notícia que a gente está lendo. Porque a gente sabe que hoje o jornal, ele disputa espaço e atenção das pessoas com muitos outros perfis que estão... Eu fico brincando, né? Eu falo que é assim, se você tá no Instagram e é ali que você se informa sobre tudo, você vê um vídeo de gatinho passando, cachorros tomando banhinho e recebendo massagem, aí de repente, massacre não sei aonde. Aí você já passa imediatamente e lá vem um outro assunto e aí vem 3 notícias de um jornal. Então fica tudo, inclusive, muito rápido, né? E de que maneira a gente está lendo isso que nos chega tão rápido, também pelo WhatsApp, enfim. Então, o meu interesse é pensar essa escrita, como ela é feita, essa escrita que é uma escrita tão importante e que deixa registrado e documentado o que acontece na minha cidade, no meu bairro, no meu país, no meu estado, ou em outros países, em conflitos que acontecem por aí, ou em coisas boas que acontecem por aí. Como é que isso reverbera e o que aparece, assim, é um pouco o objetivo do livro, assim, com exemplos bem práticos de diferentes jornais para a gente olhar para essa matéria mesmo, né? E ter a oportunidade de ir construindo cada vez mais um olhar crítico, né? Porque a gente não para de fazer isso. Eu continuo construindo esse olhar e todos nós, né? A gente tá fazendo isso sempre, né? A gente segue aprendendo. Exatamente, até porque é importante o olhar crítico, porque essa comunicação que nos chega também molda a nossa percepção sobre o mundo, né? Em especial aquilo que nos chega, né? Por exemplo, tem uma coisa interessante, quer dizer, é muito triste. A gente está gravando no final de outubro esse episódio e a gravação coincide com uma das maiores chacinas, né, que aconteceram já no Rio de Janeiro. Tem uma contagem de mais de 120 mortos até o momento.
assassinados, né? Pessoas assassinadas em comunidades no Rio de Janeiro, naquilo que foi chamado de uma mega operação pelo governador Cláudio Castro. E hoje, com esses diferentes atores atuando nas redes, a gente consegue ter um outro olhar sobre tudo isso, né? Você tem uma rede como a Voz da Comunidade, você tem figuras como o Raul Santiago, entre tantas outras, Renê Silva, muita gente, a Cecília Oliveira, né? Que nos trazem um olhar que não é o olhar daquilo que saiu num boletim da polícia ou do governador. É a pessoa que está dizendo, olha aqui, fomos nós da comunidade que precisamos ir buscar esses corpos no meio de uma mata. E aí você tem um conjunto de pessoas assassinadas enfileiradas num chão e aquelas pessoas em volta sofrendo para entender, para identificar quem é que está ali, né? E isso contribui também para esse jornalismo tradicional, que acaba também reconhecendo nessas outras figuras que atuam em redes sociais uma porta de entrada para esse conhecimento que às vezes escapa por diferentes razões, inclusive pela falta de recursos, né? A sensação que eu tenho é que no jornalismo também se precariza cada vez mais a profissão, então você tem cada vez mais desafios nessa profissão, e isso implica também recursos, essa produtividade, o que é que você tem que produzir todos os dias, e como é que você tem que produzir. Então, a gente pensar que aquilo que nos chega também tem esse elemento por trás de uma profissão, de pessoas que são formadas de uma maneira muito parecida, de uma falta de diversidade no corpo de pessoas que atuam nas áreas, de uma diversidade ainda menor em quem está na parte da edição desses jornais e que, portanto, vai definir qual é a matéria que deve ser levada adiante e qual não. Eu sempre falo do podcast da Cris Fibe, que lançou recentemente, porque eu acho ele um caminho interessante, um dos caminhos interessantes para a gente olhar o jornalismo não só naquilo que a gente lê, mas como ele funciona por trás, digamos assim, né? Ela vai falar dos bastidores da produção de conhecimento sobre casos de violência contra a mulher. Ela fala, por exemplo, do caso de João de Deus, que ela fez essa reportagem e tal, que gerou inclusive um livro. E ela vai mostrar, por exemplo, esse processo da venda da pauta, que você, deve saber muito bem, né? Então, como é que você vende a pauta dentro do jornal? Vender a pauta é o termo que se usa, né? Para dizer, né? Para quem está nos ouvindo aí, para você apresentar um tema e ele ser comprado, entre aspas. Isso, e ele ganhar tá a capa ou os espaços, né? Isso. Então, veja, tem um monte de coisa que está sendo proposta e que não está aparecendo para gente. E eu acho que perceber isso é importante para a gente também pensar nesses outros atores, como eu vinha falando, né, das redes sociais, e que, com trabalho sério, contribuem para a gente ter outros olhares sobre uma mesma cena, né, que isso também é muito importante, né, o jornalismo, ele é importante para a gente entender o que se passa no mundo, mas ele não dá conta de olhar para um mesmo tópico de todos os ângulos. Então, esses outros atores nos ajudam a olhar para isso. Atores, de novo, que são pessoas que atuam mesmo, não num caráter sensacionalista. É gente que está construindo aí o seu caminho, olhando para diferentes assuntos e que contribuem, então, para esses outros olhares, né? Além dessa questão que tu falavas da precarização da profissão do jornalismo, né, da falta de estrutura e da dificuldade dessa diversidade de olhares, também há uma questão ideológica muitas vezes nesse processo, né, Jana, de Sim. não querer essa diversidade ou de pautar somente por um ângulo, né? Sim. A linguagem, ela também é um terreno em disputa. Sempre. Eu sempre digo que a linguagem é essa arena mesmo de disputa de poder, de identidade, de muitas coisas, né? Se isso está acontecendo no mundo, isso também vai se refletir na linguagem. E no caso do jornalismo, é interessante observar que as pessoas que leiam, acompanham diferentes jornais, que leem ou que acompanham diferentes jornais, elas sabem dizer, esse jornal é mais à direita, esse jornal é mais à esquerda. Isso nos mostra uma coisa importante, que é essa busca por uma neutralidade é uma busca um pouco falida, digamos assim. Essa não deveria, eu não acredito que deva ser essa a preocupação. Um texto, ele não pode ser neutro nesse sentido de que não há nenhuma questão ideológica envolvida.
A palavra ideologia assusta muito as pessoas porque tem sempre essa ideologia que é do outro e sempre impregnada de uma coisa muito ruim. É o outro que é ideológico. A gente vê isso em diferentes cenários e mais recentemente no Brasil, a gente via muito isso, por exemplo, no governo de extrema direita, que tinha essa coisa, essa ideologia de esquerda, tinha uma coisa meio doidona que tudo é ideologia, né? Dentro da escola, ideologia de gênero, ideologia, claro. E que como se a ideologia fosse uma coisa ruim e ou do só outro. Isso. É sempre do outro, né? E algo assustador. Então, é uma maneira de tornar um assunto assustador, de uma lógica bem sensacionalista. Mas é importante a gente entender que a ideologia é esse conjunto de crenças que está cá e lá. E olha que eu nem estou falando de só esquerda e direita, mas que é isso, ela está nos diferentes campos. E isso também pode aparecer no jornalismo. A partir dos recortes que são sugeridos pelo editorial, assim... Se você ler, por exemplo, os editoriais de 4 jornais diferentes, grandes jornais brasileiros, você vai encontrar nuances ali, diferenças. E o editorial, agora eu tô falando não dos editores, quem participa disso, mas desse texto, desse gênero textual que é o editorial, ele tem um papel muito importante para trazer a visão do jornal sobre um dado assunto. Então, quando a gente fala dessa neutralidade, um editorial é o espaço em que o jornal expressa a sua opinião sobre um assunto, que vai defender um candidato frente a outro, que vai anunciar a sua posição frente a qualquer tipo de questão que acontece no país e que gera tensão, por exemplo, né? Quando a gente pensa na economia também, então você vai ver que boa parte dos jornais seguem uma linha muito específica de pensamento econômico, quase como se não houvessem outros tipos de pensamento econômico. Mas é porque esses pensamentos nos escapam porque não aparecem em boa parte dos jornais regulares que a gente acompanha. E os textos correntes do jornal, que não são editorial, as reportagens, as notícias... elas acabam por carregar consigo também uma ideologia. Não necessariamente porque o jornalista está assim, sabe aquela coisa? Claro, como se ele tivesse... Isso, não necessariamente por isso. A gente está falando de alguém que está produzindo muitas matérias por dia, né? De novo, voltando para esse lugar de uma precarização desse trabalho, e que é cobrado por uma produtividade, mas que vive num mundo... um mundo que é carregado de crenças, que estudou numa universidade, que tem um currículo que também é carregado de crenças ali, de como é que se faz o jornalismo, de entendimentos do que é jornalismo, de como se faz, do que é o texto. Tudo isso está ali. E está, então, passeando por essa produção textual, inevitavelmente, né? Então... a questão não é a neutralidade do jornalismo, a defesa de uma neutralidade, mas reconhecer os limites de atuação do jornalismo frente ao fato de que todo texto ele vai ser aí, eu não gosto muito da palavra, mas atravessado por questões ideológicas, ainda que elas não sejam conscientes. E eu sempre gosto de dizer isso, porque toda vez que se fala do jornalismo, imediatamente as pessoas vão dizer, mas também o fulano... se referindo, por exemplo, a um colunista específico ou outro. Quando você está falando de colunistas, tudo bem, porque ele está ali, de novo, é um gênero textual em que ele está expressando a opinião dele. E tem jornais que fazem isso, tem uma opinião a favor, outra contra, essa coisa de um outro lado. Então, está sempre trazendo opiniões que tentam, de alguma maneira, ser um pouco mais diversas. Mas na notícia do dia a dia, isso também está lá, de alguma maneira, pelo recorte que se faz... É como pensar uma fotografia, né? Quando alguém tira uma foto, por exemplo, uma foto tirada da gente aqui, ela não vai captar tudo. O texto também é isso, ele não vai captar tudo. Isso significa que é preciso fazer escolhas. Se você tem um limite de caracteres, se você tem um limite de tempo, se você tem um limite de formação ou de conhecimento sobre o assunto, você inevitavelmente vai precisar fazer recortes. Então, esse recorte, ainda que não venha de um lugar do malvadão, pode vir, pode, mas ainda que não venha, ele está presente. E reconhecer isso é reconhecer aquilo que pode o jornalismo, sem querer colocar esse lugar de uma neutralidade que, mesmo desejada, é muito difícil de ser alcançada. Então, eu acho que reconhecer esses limites é importante, porque você, inclusive... traz uma... não é liberdade a palavra, mas você traz um
um arranjo, eu acho, até mais interessante para o jornalismo, da maneira como se apresenta, como se organiza. Não sei se me expresso bem, mas... e eu sou uma linguista, você aí que está nos assistindo e é jornalista, vai dizer que essa linguista está querendo falar do jornalismo. Não, e eu acho bem interessante que tu opta bastante por esse recorte da análise no jornalismo, né? Na comunicação através do jornalismo, apesar de que a comunicar ela é um espectro muito amplo, assim, né? E a gente fala muito de quem está emitindo a informação ou a comunicação, mas também nessa análise é importante entender que o receptor também tem a sua carga ideológica, as suas vivências, e que a forma como essa mensagem chega para ele também, essa carga e essa vivência interfere, né? Totalmente. Isso é, inclusive, muito interessante, né? Eu gosto muito quando alguém diz assim, o que será que esse autor quis dizer? Num livro de literatura, por exemplo, né? Um livro de ficção. E às vezes, você lê e traz uma interpretação que aquela pessoa que escreveu sequer imaginou aquela interpretação como possível. E essa é a graça, por exemplo, de um texto de ficção. É você poder, a partir das suas vivências, dos seus entendimentos de mundo, daquilo que você vai construindo como um arcabouço ao longo de toda a vida, porque a gente aprende durante toda a vida, isso faz parte da maneira como você está lendo. Isso não significa que você vai ter uma leitura completamente fora, tá falando de alface e você vai entender, sei lá, repolho, entende? Tô dando um exemplo meio tosco, mas sim. Não significa isso. Significa que há nuances de sentido que estão ali. E essas nuances também podem chegar ao jornalismo. Um espaço em que é mais difícil também lidar com essas nuances de interpretação, por conta dessa ideia de, não, eu tô trazendo apenas o fato. Mas você pode me descrever algo, e eu, de novo, posso voltar para esse exemplo da chacina mais recente do Rio de Janeiro, porque está sendo ali descrito um fato, mas ainda pode haver ponderações sobre aquilo. Se a polícia está dizendo mega operação e mais de 120 pessoas foram mortas, talvez uma outra palavra para descrever isso seja chacina, massacre. Se está chamando de... pessoas são mortas, talvez seja possível dizer que essas pessoas foram assassinadas, já que, inclusive, se observou que muita gente levou tiro na nuca, facada, sei lá. Então, bom, como será que isso tudo está acontecendo? E aqui um ponto importante, que fazer essas ponderações, ter esse olhar sobre esses textos que produzem conhecimento sobre o mundo, não é, negar o jornalismo, ou 2, negar a questão, os problemas que a gente tem de segurança pública. A questão ela é maior do que essa. Ela é justamente pensar como segurança pública, por que se opta por lógicas de chacina que, historicamente, não levam a lugar nenhum. Que só geram mais revolta na população e que só... um dia desses, uma pessoa ainda me escreveu, mas o Estado precisa mostrar que está fazendo alguma coisa. E aí você tem lá os jornais falando da mega operação, reverberando a fala do governador que diz que foi um sucesso e tal. De novo, é preciso falar sobre essas coisas? É preciso, mas de que maneira a gente pondera sobre isso? E de que maneira a gente pode construir um olhar crítico sobre essa coisa, para as pessoas entenderem que 130 pessoas mortas numa mega operação, não é possível que a gente acredite que esse é o caminho para resolver o problema da segurança pública. Todos os especialistas vão dizer o contrário. E imediatamente você diz, então faz o L. Não, gente, não tem a ver com faz o L. Tem a ver com pensar o que os especialistas estão dizendo. E como isso pode aparecer também nos jornais, como isso pode contribuir para a nossa compreensão desses episódios. Como é que esse conhecimento que é produzido em observatórios de segurança, em universidades em que os profissionais estão interessados em pensar segurança, como é que isso pode reverberar para a gente, que é leigo, para além dessa lógica de mostrar uma imagem de um monte de gente morta e de alguém dizer que são só bandidos. Não dá para dizer que são só bandidos. Não faz nem 24 horas que esse episódio, por exemplo, quando gavramos que isso aconteceu, não dá para dizer que são só bandidos. E mesmo que fossem, né? Sim, não existe pena de morte no Brasil, né? Não existe pena de morte no Brasil, né? Então, que tipo de ação pode ser tomada? Com núcleos de inteligência, eu sei lá, mas... e como falamos disso mais uma vez, e como a nossa interpretação disso pode ser melhorada a partir desses outros olhares, sabe?
que podem vir do jornalismo e que podem vir também desses outros atores que estão nos territórios e que estão, como jornalistas nos territórios, dos territórios, abordando esses episódios de maneira diferente. Porque estão lá acompanhando aquilo todos os dias, né? E vendo como a polícia chega nesses espaços, como o Estado chega nesses espaços. Então, acho que tudo isso contribui para a gente ir ampliando esse nosso olhar para como a gente está lendo tudo que está lendo. Porque é muito bom isso que você falou, é isso, não é só quem diz. Mas nós também, a gente vai construindo, de novo, esse arcabouço para a gente seguir lendo o mundo, né? E interpretando e pensando o mundo. E negociando os sentidos do mundo também, né? Não, e quando tu fala sobre esses conceitos, né? Mega operação ou chacina, né? Massacre. Isso aí a gente volta de novo para aquela questão da disputa ideológica das palavras, dos conceitos e da forma de expressar as coisas, né? Sim. E em que momento que essas palavras vão sendo incorporadas, né? E por quem são incorporadas? É muito comum que também por conta dessa lógica de uma neutralidade ou de não fazer acusações vãs, vá se dizer que é uma operação, porque é o que a polícia chama, e não vai se chamar de chacina. Institucionalmente, isso, né? Mas, curiosamente, nesse mesmo espaço vai se chamar de bandidos pessoas que a gente não tem a menor ideia se são mesmo bandidas, porque dessas 120 pessoas, não são todos cabeças do Comando Vermelho. Então, quem são essas pessoas, né? Muito rapidamente, por exemplo, se produziu matérias com as fotos dos policiais que foram mortos, né? Que foram 4. E isso também é muito ruim, claro. Mas as fotos e a história é apenas deles. O que faz também pensar que do outro lado é como se essas vidas não importassem, como se não fossem ninguém. Ou como se assumisse que, em sendo bandidos, e aqui entre muitas aspas, porque não dá pra dizer que são todos bandidos, evidentemente, como se, em sendo bandidos, bom, ninguém merece saber quem eles são. Tanto é que foram largados no meio da mata e tal, né? Acho que tem outros tantos exemplos que a gente pode usar para falar disso, né? Acho que um caso recente, muito conhecido, tem a ver com a questão da Palestina, né? Que todos os órgãos chamaram de genocídio. A ONU, sei lá. Órgãos de observação de violência no mundo chamaram de genocídio. Mas os jornais têm muita dificuldade de abraçar o termo, né? Essa mudança para os jornais, ela vem num passo lento quando vem. Por ser uma outra instituição, como é que vai lidar com isso? Ao chamar de genocídio, quem é que vai se sentir, entre aspas, ofendido com isso, por conta dessa história tão delicada entre Israel e Palestina, a questão da faixa de Gaza, algo que é tão antigo. Então, como é que se escolhe? Mas se você não chama de genocídio e chama de, muitas pessoas foram mortas, isso também é escolha. Não é porque você não chamou de genocídio que você está sendo neutro. Você também está escolhendo. A gente está o tempo todo escolhendo. E no dia a dia, eu não quero que quem está ouvindo a gente pense que é para enlouquecer, que você no dia a dia tem que estar 24 horas por dia com essa preocupação daquilo que você vai falar. É claro que há situações delicadas em que você precisa ter maior atenção. Mas eu acho que falar sobre o jornalismo é, inclusive, interessante por conta disso, porque o jornalismo tem uma função muito importante nessa produção de conhecimento sobre o mundo, e a construção de uma ética ou de uma nova ética jornalística também tem um papel fundamental em tempos de guerra, em tempos de muitas guerras, em tempos de genocídios variados, em tempos de ascensão da extrema-direita, que rechaça qualquer conhecimento produzido pelo jornalismo e cria mentiras, a partir, inclusive, de uma lógica jornalística. Então, se usa de uma estrutura jornalística para criar informações falsas que descredibilizam o jornalismo. Então, é uma loucura, né? Então, como é que a gente vai construindo outras maneiras de falar sobre esses assuntos que são tão importantes e que tem a ver com pensar o mundo a partir dessas violências que são cometidas tão regularmente por instituições, pelo Estado, né? Seja ele o Estado como o governo como um todo, que vai dizer, não, é para atirar mesmo, ou eu me lembro, né, a história do Witzel no Rio de Janeiro, que diz que foi eleito lá em 2018 com a coisa de atirar na cabecinha, né? Então, como é que a gente está falando isso nesses espaços públicos? Como é que a gente contribui para que a população, e dizer isso não é para dizer que as pessoas têm que votar apenas em partidos de esquerda, sempre gosto de lembrar disso, mas
de você escancarar essa violência, mas também criticando essa violência, que vai sendo banalizada e normalizada. Quando o governador, depois de uma chacina, vai dizer que a operação foi um sucesso, e a gente dá esse microfone e apenas diz isso, precisa ter um contraponto, porque não foi um sucesso. É o que todos os especialistas dizem. Então, essa informação não pode ficar solta. Especialmente em tempos em que a informação, ela se perde muito rápido. Por isso, de repente passa uma coisa por você já não sabe nem em que lugar você leu aquilo. Daqui a pouco já estoura outra coisa e já todo mundo esquece disso. Exato, né? exato. Essa dinâmica das redes também tem influenciado na forma como nós nos comunicamos, né, Jana? Tanto da questão dos caracteres, né? Por exemplo, lá no Twitter, no antigo Twitter, né? Que tu tem tantos caracteres para dizer uma informação. Sim. Essa questão do tempo, né? 1 minuto para fazer um vídeo. Então, tudo isso também tem moldado a forma como nós nos comunicamos fora desse ambiente. Sim, certamente, porque a partir do momento que você tem uma grande plataforma dizendo pra você assim, ou mostrando pra você que se você fizer um vídeo de apenas 59 segundos, você vai ser mais visto, o que é que você vai produzir de informação em 59 segundos? E veja, eu sou uma pessoa da internet, eu tô há muitos anos na internet, esse ano, agora em dezembro, faz 10 anos que eu tô na internet, produzindo conteúdo. Então, é claro que em muitos momentos eu fiz vídeos de 59 segundos. Mas sempre ressaltando que aquilo ali é apenas uma parte do que pode ser discutido. Porque não dá para falar tudo em 59 segundos. Então é preciso usar outros canais para falar desses temas de outras maneiras. Então, por exemplo, quando você publica um livro, e de novo, não é todo mundo que consegue ou pode publicar um livro, mas quando você publica um livro, pode ser que você tenha margem para dizer outras tantas coisas. Se você faz um vídeo de 10 minutos, também. Se você faz um vídeo de 1 hora, também. Então, a gente precisa entender que esses espaços, ao nos dizerem a melhor maneira de produzir, não escreva, apenas faça vídeos curtos, e aí o vídeo tem que ser meio sensacionalista, e aí faz a dancinha, e faz a não sei o quê, se performa muito o tempo todo, isso vai justamente moldando a maneira como a gente acha que a gente deve fazer sempre, né? E a gente não pode ignorar que a gente usa muito as redes sociais hoje, mas esse não é o único espaço de apreensão, né? De construção, de elaboração e de busca pelo conhecimento. Tem várias pessoas que eu acho interessantes de acompanhar e de ver, mas eu tenho muita clareza que ali é uma parte da história. E se eu tiver interesse, eu posso buscar mais. Não é a responsabilidade daquela pessoa me dar tudo o tempo inteiro. Ela tem um propósito, ela tem um recorte, ela apresenta um conjunto de informações a partir daquilo que é importante para ela. Eu reconheço isso ali, essas pessoas também dizem isso, em especial as que são mais embasadas e tal. Elas te apontam o caminho que estão seguindo e você pode escolher aquele e você pode seguir outros também. E mesmo quando a gente está falando de humor, sabe? O tempo que as pessoas têm para elaborar essas piadas, essas graças, que em 2 minutos se dissolvem nas redes sociais. E, de repente, você já tem que pensar numa coisa nova. É uma produtividade, em algum sentido, parecida com essa coisa do jornalismo. Que você tem que fazer 10 matérias hoje, amanhã ninguém vai lembrar mais de nenhuma delas. Então, qual é o estímulo que você tem para essa produção e para essa comunicação, para gerar esse conhecimento, né? E nos diferentes formatos, seja um jornalista com um vídeo na internet ou qualquer pessoa que decida produzir, publicar o seu conteúdo. E, para além disso, tem uma outra coisa que eu lembrei, que eu até falei dia desses, que é como o fato de estarmos nas redes, por exemplo, eu que estou lá há 10 anos, não sei se isso acontece com você, por exemplo, eu percebi que nas minhas conversas íntimas com amigos que me conhecem de longa data, eu comecei a usar o mesmo recurso das redes sociais, que é como, por exemplo, um texto meu, ele vai vir desligado do que é a minha produção de conteúdo. Essa pessoa não sabe o que eu faço, não sabe quem eu sou, não sabe nada de mim. Ela lê aquilo e ela faz qualquer comentário ali. Então, em muitos vídeos, quando eu vou apresentar alguma informação, eu tô sempre adicionando esses adendos. Não, olha, mas não se esqueça aqui. Olha, mas não se esqueça aqui. Pra pessoa entender de que lugar falo ou o que pretendo dizer. Um contexto. Exato. Contextualizar. Porque as redes, elas nos conectam, mas também nos desconectam muito do contexto, né? O tempo todo. Então, a gente tá sempre descontextualizado. Tem, inclusive, um estudo muito interessante de um professor, que agora me esqueci o nome dele, porque eu sou muito ruim para nomes,
mas que vai olhar justamente para isso no Twitter. Como é que um tweet, ele se transforma muito rapidamente em uma outra coisa a partir dessa descontextualização. Ele vira toda uma outra coisa, né? E aí eu comecei a perceber que dessas minhas falas públicas, eu passei a transferir um pouco dessa maneira de me comunicar para essas conversas privadas, com pessoas que me conhecem há anos, que começaram a dizer: Jana, mas você não precisa se justificar. E aí eu percebi que eu estava fazendo bastante isso em outros espaços, como se eu precisasse o tempo todo reafirmar uma posição, quando que para pessoas que me conhecem há muitos anos está posto, está dado. O mal entendido pode acontecer? É claro, porque o mal entendido faz parte do que é a nossa interação com o mundo. A gente negocia mesmo sentidos o tempo todo. Mas se eu tô conversando com uma amiga íntima, eu não preciso fazer todo um preâmbulo para querer discutir uma coisa com ela, entendeu? Então, é interessante pensar também essa volta. O fato de quem tá produzindo ou tá muito tempo na internet, como isso pode afetar esse cotidiano em que você parece ter que explicar tudo para todo mundo, assim. Não sei se você que está nos ouvindo já passou por isso ou já prestou atenção, por exemplo, nisso, ouvindo pessoas que você admira falar, porque parece que elas estão sempre abrindo uma série de parênteses, né? É sempre um cuidado com aquilo que está dizendo para que isso seja colocado justamente dentro de um contexto, né? O tempo todo tentando contextualizar. O que, de novo, é impossível, porque eu já me vi muitas vezes meio loucona com isso, e mesmo sendo uma profissional que estuda questões de linguagem, e sabendo que é impossível você trazer sempre todo o contexto, todo o sentido, todas as informações. E que a gente também não é responsável pelo que o outro entende, que era o que a gente estava falando sobre Exato. a questão do receptor, né? Exatamente. A gente é responsável pelo que a gente expressa, pelo que a gente fala, pelo que a gente se posiciona, mas pelo que o outro entende, a gente não tem controle sobre isso. Exato, né? não tem. Por mais que a gente contextualize. E era justamente por aí que eu queria que a gente refletisse, que é o quanto essa dinâmica das redes, em especial, tem influenciado nas relações interpessoais. Sim. Porque os algoritmos, eles também funcionam no que engaja, né? E a gente sabe que o que engaja é o debate e é, na verdade, o ruído da comunicação. Não é o que a pessoa... Não é a comunicação fluida que engaja, é o ruído. Porque daí alguém já comenta uma coisa que não tem nada a ver com o que a pessoa falou e o outro já vai lá... E aí isso é que vai engajando. E o quanto essas questões influenciam nas relações interpessoais e, inclusive, nas questões políticas do país, enfim. Sim. Eu não sei o quanto eu sei falar sobre isso, mas certamente tem um impacto, porque a gente está ali o tempo todo sendo exposto àquela lógica, né? Certamente a gente vai sendo... eu não vou dizer a palavra condicionado, não é isso, mas vai sendo... quase que não é testado, sabe? Mas a gente está ali o tempo todo sendo colocado à prova com essa coisa de um conteúdo que é cada vez mais sensacionalista e parece que a gente o tempo todo tem que ser assim, ali naquele espaço. Você é a mais inteligente, você é a mais respeitada. Tem ainda essa questão dos superlativos, né? Então, ou a gente vem de uma lógica de muito sensacionalismo, ou então é essa lógica do superlativa. Que você, assim, o curso tem que ser o melhor do mundo. E acho que uma das coisas que pode interferir nas relações, na maneira como a gente vive no particular, eu tava vendo... Desculpa. Fica à vontade. Eu tava vendo, por exemplo, eu vi a chamada de um podcast que eu ainda não consegui ouvir, falando sobre a questão da leitura. Que o fato da gente ter muitos perfis falando de leitura, claro, isso pode ser muito interessante, mas ao mesmo tempo, num universo de muitas escolhas possíveis, as pessoas começam a se encastelar, digamos assim, no que fulano ou ciclano falou. É como se essa curiosidade de você simplesmente ir numa biblioteca e olhar na estante, decidir por alguma coisa, como se isso vai se perdendo, porque você precisaria seguir o que fulano e ciclano estão dizendo sobre leitura. Veja, se aquele conhecimento desperta a sua curiosidade, tá maravilhoso. Mas se passa a ser para você um sentido de obrigação, que você tem que ler só aquilo e tudo aquilo, aí fica uma vida meio loucona, mediada. Muito mediada, porque a nossa vida acaba sendo mediada mesmo por aquilo que a gente... pelas relações que temos, por aquilo que assistimos, por aquilo que lemos. Tudo bem, mas vai ficando tudo muito marcado e impositivo, sabe? É como se você não pudesse entrar num boteco, tomar uma cerveja sem saber a classificação daquele boteco, sabe? É como se você não pudesse se decepcionar em nenhum momento, é como se...
E eu acho que isso sim, né, chega nessas relações interpessoais. É como se você só pudesse ter o seu entendimento validado o tempo todo. Como se você só pudesse fazer coisas incríveis. Quando, na verdade, a vida é também desentendimento, é também angústia, é também frustração. Tudo isso faz parte da vida. Mas é como se a gente estivesse o tempo todo atrás ou buscando uma recompensa. E não sei se está fazendo sentido o que eu tô falando. Não, mas... total, porque é a questão um pouco... A gente também teve recentemente uma história de uma questão de uma influencer de esquerda que deu todo um debate sobre a posição que ela teve frente à polícia e tal, e a forma como ela agiu, as coisas que ela comunicou naquele momento. Sim. E é um pouco dessa lógica, eu acho, que contamina a vivência na vida real. Sim. Que é tu achar que os likes, que é o número de seguidores, que isso te torna algo em especial. Então isso eu acho que é um exemplo concreto do que tu tá falando, de quanto essa questão influencia sim na nossa vida fora das telas, no mundo real, né? Sim. E o quanto isso, ainda o que é pior, e que também tem a ver com esse caso, influencia na dinâmica da política de um país, né? De um lugar, enfim. Isso sem dúvida. Inclusive nos debates, né, Jana? Porque os adversários antigamente tinham posições diferentes, mas conseguiam fazer um debate. Hoje já não existe mais um debate, existe ataques, existe a lógica do que vai engajar do algoritmo, existe recortes de falas, né? Certamente, assim, eu acho que nesse caso que você falou da influencer, eu acho que a gente tem aqui uma ampliação daquele... Você sabe com quem você está falando? Então, se antes você sabe com quem você está falando era porque a pessoa era um advogado que se achava grande coisa, um político que se achava grande coisa, um médico que se achava grande coisa, agora a gente tem também as pessoas que, por conta dos likes que recebem, das avaliações positivas que recebem por aí, de se validar tanto e entrar nesse lugar do você sabe com quem você está falando? Meu amor. Tipo assim... E aí a gente pode fazer de novo uma pergunta, né? Se nesse caso é uma pessoa negra, o tratamento vai ser o mesmo? Essa pessoa vai se sentir segura de dizer isso? Sabe? Tem muitas questões aí, enfim. E no caso da política, isso é hoje fundamental. A maneira como as redes sociais, elas determinam a maneira como esses embates, não vou nem chamar de debate, esses embates públicos acontecem. No livro eu até falo sobre um caso específico, que é um caso de São Paulo, que foi noticiado pelos grandes jornais brasileiros, né? No meu livro eu trago exemplos de grandes jornais, né? Acho muito interessante expandir essa conversa para os jornais mais regionais e tal. Esse caso que eu trago é o caso do candidato à prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal, né? Que recebeu lá uma cadeirada, o clássico da Atena, não! Esse exemplo que parece que eu não sabia muito bem se ele estava falando que era para ser não mesmo, sabe assim? Sim. E que ele passou todo o processo eleitoral provocando, disparando uma série de informações que não necessariamente eram verdadeiras e tal. E que no caso da cadeirada, por exemplo, ele se filmou na ambulância. Ai, meu Deus, estou aqui. Mas sei lá, 2 dias ou um dia depois ele falou, ai não, gente, não foi nada demais. Ele mesmo disse, foi só para colocar nas redes sociais. Agora, o que ganha mais, o que reverbera mais? E que nesse sentido é melhor para esse candidato? Quando ele vai dizer que, ai, não, gente, não foi nada demais, ou quando ele tá lá dizendo, de novo, numa lógica sensacionalista, que ele foi atacado, sabe? É claro que é esse primeiro vídeo. O demais... E no caso dessa candidatura especificamente, a gente tem, por exemplo, o caso do laudo falso do Boulos que foi postado e a maneira como os jornais falaram sobre isso. Quem era a figura que aparecia mais? Era o Boulos. Quando, na verdade, Boulos tinha até manchetes dizendo assim, Boulos acusa o coach de mentir. Gente, não acusa. Peraí, quem começou a história? Não foi o Boulos, foi o sujeito que inventou uma história. Então, por que a gente está direcionando o holofote para o Boulos, dizendo que ele acusa o outro? Isso aí tem uma marca importante. E tem uma marca importante pra gente. E com as redes sociais não regulamentadas, com as pessoas cada vez mais descrentes no mundo, que é muito desigual... É como que se esses discursos de rede social, que aproximam muito mais as pessoas dessas figuras, né? Porque a pessoa se sente mais próxima,
fizesse com que as pessoas acreditassem nas maiores barbaridades, porque estão desiludidas, porque estão frustradas, porque querem uma alternativa. E as pessoas trazem, assim, essas respostas prontas, que é a mesma coisa, prontas e mal feitas, inclusive, né? Do que a gente vinha falando do caso do governador atual do Rio de Janeiro, né? As pessoas falam, não, agora vai. Mas agora vai o quê? Para onde, né? Então, as redes sociais hoje, elas pautam muito elas mobilizam muito a questão da política, né? Como é que se comunica? No próprio caso do Lula, né? As pessoas falam, a comunicação do Lula tá péssima. Não, ele precisa melhorar a comunicação. O que é que isso significa? O que é que está se dizendo? O que é uma boa comunicação? A gente está falando de quê? Né? O próprio Lula disse num evento há algum tempo que ele fala algo como, não é exatamente isso, mas algo como, como é que a gente, como se precisasse melhorar nas redes, porque como é que as pessoas votam numa figura como o Bolsonaro? E eu acho, inclusive, essa comparação desleal. Porque quando a gente está falando de extrema-direita, você tem uso de amplos recursos e que não são vistos de onde vem, e a produção de uma máquina de notícias mentirosas com as quais é difícil mesmo lutar. Porque isso está circulando lá no WhatsApp, que tem trocentos grupos com trocentas pessoas. Então, corre na miúda e você não está vendo. E as pessoas estão recebendo aquilo com uma proximidade. Eu me lembro da minha mãe, no período da pandemia, receber em grupo de professoras, era a voz de um casal, assim. Ele falava, gente, vocês não sabem. Então, ele já trazia... Era uma figura que ninguém sabia quem era, mas o discurso dele era tão... Parecia tão verossímil, que as pessoas nesse grupo da minha mãe, estavam todas meio que acreditando no cara. Quando eu ouvi, eu falei, mãe, quem é esse homem? Sim, uma não pergunta sei. que a pessoa nem se faz, porque a informação chega tão verossímil, como tu diz, e tão próxima, que a pessoa nem se pergunta, mas quem é que tá falando? É isso, quem que tá falando, mãe? Em que lugar isso apareceu? Por que ele tá dizendo isso nesses termos? E a pessoa tava falando absurdo sobre a questão da vacina, por exemplo. E veja, esse áudio deve ter circulado muito. E com esse tom de proximidade, as pessoas se assustam mesmo, porque você já tem também um conjunto de crenças que mobiliza essa desconfiança, essa questão de você tá sempre achando que tem uma coisa ali. E que isso vai aparecer em diferentes polos políticos, inclusive. A questão de uma conspiração. Então, as pessoas estão criando essas outras interpretações porque elas não estão mais acreditando em muita coisa. Inclusive no jornalismo, sabe? Tá tudo meio ficando descredibilizado. Então, parece que as pessoas... Esses meios alternativos, eles, nessa proximidade, parecem conectar as pessoas. E veja, se você tem alguém espalhando um monte de mentira, como é que você, entre aspas, compete com isso, entende? Em pé de igualdade. Não existe pé de igualdade. Então, não é por aí. Não tem como fazer uma comparação direta, porque nesse caso, ao fazer esse tipo de comparação direta, você acaba por validar as estratégias de uma extrema-direita que espalha um monte de mentira e que a gente não deveria confiar nisso. E toda vez que eu falo sobre esse assunto, tem sempre alguém que... Eu já tô precavida, viu? Você que tá nos ouvindo. Sempre alguém diz assim, só tá falando da extrema-direita. Mas e da esquerda radical, que as pessoas vão chamar também de extrema-direita, né? Extrema-esquerda. Eu falo, cara... Eu falei disso esses dias. Eu falei num lançamento de livro. Quantas vezes você viu as falas da Vera, do PSTU, reverberadas por grandes jornais brasileiros? Sim. Então, não é também uma comparação que pode ser feita, porque você não vê a Vera do PSTU aparecendo em lugar nenhum. Nenhuma fala dela é reverberada. As pessoas não dão o microfone e depois escrevem. Vera do PSTU diz que... Nesse jornalismo declaratório. Não tá aparecendo em nenhum jornal, lugar nenhum. Não, e nem engajando no algoritmo. Não engaja no algoritmo, nada. Então, Claro. Não dá pra fazer a comparação nesses termos. Então, a gente precisa ir um pouco além nessa conversa. Entender toda uma estrutura de comunicação. E como, de novo, como você vinha trazendo, como ela nos afeta. Na nossa desconfiança de tudo que a gente lê. Do quanto... as pessoas vão sentindo que elas estão sendo perseguidas ou que elas estão sendo prejudicadas em tudo, porque, claro, vivemos num país desigual, em que muitas coisas não funcionam bem. E aí isso vira uma maçaroca que tá lá na comunicação, tá lá nas redes sociais e chega até nós, né, na nossa vida privada.
Jana, a gente falou sobre uma questão de que não é possível pensar um jornalismo neutro ou uma própria questão de um espaço de comunicação neutro. E aí a gente está quase chegando ao fim da nossa conversa, mas eu não podia deixar de falar sobre isso, porque tu também fala muito sobre isso. Será que pensando por essa lógica, a questão do conceito de linguagem neutra, quando a gente vai falar sim. sobre... também talvez não seja um conceito equivocado no sentido de que é neutra, claro, porque tá se falando do gênero neutro, aí tu vai entrar nessa questão. Mas quando a gente fala linguagem neutra, também não é um conceito equivocado. Talvez se a gente dissesse, não, é uma linguagem que ela tem uma questão ideológica, inclusive... É que eu acho que aí o uso da linguagem neutra não tem a ver com a ideologia específica, tipo, nem direita nem esquerda e tal. Mas tem a ver com a tentativa de não usar neutro, porque não usa nem o feminino nem o masculino. Sim, é questão de gênero, né? né? Isso. Não se usa nem o feminino nem o masculino. E há diferentes maneiras de fazer isso. Para além disso, a linguagem, também conhecida como neutra, que também é conhecida como linguagem não binária, neolinguagem, são vários os termos usados para falar dessas manifestações de língua. Chamar de linguagem neutra não é com o objetivo de dizer que não há qualquer ideologia aqui. E há outros termos empregados para falar sobre ela. Acho que, então, tem a ver com um conceito, eu diria, que está errado. Mas que são diferentes nomenclaturas porque é algo em movimento. Que existe há algum tempo e que vai ganhando mais espaço de discussão, inclusive num campo conservador horroroso. Recentemente a gente teve um exemplo disso, de uma professora de língua portuguesa dizer que era uma aberração linguística e faz um comparativo com a língua de Camões, que é também equivocado, porque Camões não estava preocupado com isso. Sim. E não estava preocupado com a questão da grafia até das palavras. Se você for conversar com especialistas em Camões, você vai ver que num mesmo manuscrito, numa mesma publicação, você vai ver uma mesma palavra escrita de maneiras muito diferentes, porque não é um tempo em que essa padronização fazia parte disso, dessa escrita. O interesse estava em outros lugares, então nem dá para fazer esse comparativo. O que eu acho importante é pensar sobre a questão da linguagem não binária, que acaba sendo até o termo que eu prefiro, mas que, de novo, as pessoas usam termos variados para mencioná-la, é a gente pensar nesse processo de escuta. Lançaram um corte dessa entrevista com essa professora que falava sobre essa questão da aberração, e eu fui ler os comentários e vinha pessoas dizendo assim, eu me recuso a usar essas formas, ninguém vai me obrigar a fazer isso. E aí, atrás desse comentário, tem uma ideia de que existe uma ditadura que está assim, fazendo com que todas as pessoas tenham que usar a linguagem não binária. Não se trata disso. Se trata de uma escuta do outro, entende? De você entender que há pessoas no mundo que não se identificam da maneira como você se identifica. E isso não significa que o seu mundo acabou. Esse reconhecer significa que aquela pessoa faz parte do mundo. Então, entende? Às vezes a gente acha que tudo é sobre a gente, sobre o nosso umbigo, e não é. Às vezes a questão da linguagem não binária, ela é mais problemática para quem não é uma pessoa trans do que para quem é uma pessoa trans. Que tem vários recursos à disposição, que brinca, entre aspas, com a linguagem ao trazer... São vários sistemas diferentes que são usados por grupos diferentes. E você não tem ninguém dizendo, você é obrigado a usar isso todo dia. Veja, a questão é você reconhecer que em havendo alguém... Essa questão é bem delicada, porque não é só a linguagem não binária. Vamos supor que você conhece alguém que é um homem trans. A escolha do pronome aí tá dada, provavelmente. É o ele. Mas há pessoas que, a partir de uma violência simbólica, escolhem usar o feminino. Eu já conversei com várias pessoas trans no meu canal e era comum que, se fosse uma pessoa muito conhecida, as pessoas buscassem o nome morto, né, que é como se diz de um nome que não se usa mais, para chamar aquela pessoa pelo nome morto. Aquilo é uma escolha. Uma escolha de violência contra o outro, de negar a existência do outro. Então, quando você reconhece que esse outro existe, você negocia com ele sentidos. Como? Ah, nossa, mas tem gente que fica com medo, acha que não vai saber falar com as pessoas, fica com medo de ser reconhecido como alguém preconceituoso, quando na verdade você pode perguntar.
Como é que você gostaria de ser chamado? Isso não gera desconforto nas pessoas. Então, é voltar a uma casa nessa conversa, ao invés de assumir que é você que está sendo prejudicado. Você não está sendo prejudicado em nada. A sua vida não muda em nada. Porque esses usos, eles não são usos feitos o tempo inteiro, por todo mundo, inclusive, sabe? E uma outra coisa dentro disso que eu acho sempre bom dizer, e que também nessa entrevista apareceu, é uma coisa, é porque essa linguagem é um dialeto, primeiro que eu não acho que seja um dialeto, necessariamente, e depois algo como, isso prejudica e afasta os surdos, os autistas e os disléxicos. Veja, o problema de uma pessoa disléxica não é a troca de um A por E numa palavra. Sim. Ele é mais complexo do que isso, entende? Então, não é isso que vai fazer que um disléxico não se entenda no mundo. Claro. A questão é outra. Então, o cuidado, ele não é só aí, é em muita coisa. Idem para as pessoas autistas. E da maneira como se fala sobre isso, é quase como se fosse uma coisa apartada. Ou você tem pessoas disléxicas, ou você tem pessoas trans. E, gente, essas coisas também se misturam, tem isso. Ou então as pessoas dizem, isso é uma coisa importada dos Estados Unidos. Mentira! Até na China, que é uma língua que faz uso de ideogramas, e que tem um ideograma específico para o feminino, um específico para o masculino, para ele e ela, né? Mas que hoje, a pronúncia é a mesma, mas que hoje tem também um ideograma para essa forma que não é nem feminina nem masculina. E veja, eu tô falando da China, não tô falando dos Estados Unidos, sabe? As pessoas costumam dizer isso, falar, não, é um absurdo. Não. E quando se argumenta que o problema está com as pessoas cegas, porque elas usam ledores, e esses ledores não leem, eu reforço uma coisa que eu já disse inúmeras vezes. O problema não está nas formas, está no ledor. Porque, de novo, a gente dá mais um passo atrás e pensa, quem fez o ledor? Quem desenvolveu os ledores, esses sistemas que leem? Com qual visão de língua? Porque é possível reestruturar o ledor para considerar, por exemplo, se você tem um D no início de uma sílaba e depois você tem um X ou um arroba, você não tem como ler isso como dix ou dz. Uhum. Você vai atribuir a esse um sinal outro, um A. Isso pode ser feito. Além disso, as pessoas reclamam muito, usam muito esse caso como um token mesmo para a linguagem não binária, para ser contra a linguagem não binária, quando na verdade não tem nenhuma dessas pessoas tá abrindo o berreiro nas redes sociais para dizer, parem de usar abreviações porque as pessoas cegas não estão entendendo o que vocês estão escrevendo. Então, de novo, volto para esse lugar. Por que a linguagem não binária causa tanta porque frustração? Tem uma carga de preconceito, né? Exatamente. A gente volta para aquilo que a gente falou antes. A linguagem é uma arena de disputa mesmo, de poder e de identidade. Isso significa que tudo mudou, que acabou, que você não pode ser mais uma mulher cisgênero? É claro que não, nada disso mudou. Você segue lá uma mulher cisgênero, tendo as suas questões debatidas, lutando pelos seus direitos. O fato de você ter uma pessoa trans lutando pelo próprio direito não exclui você lutando pelo seu direito, porque o problema não é uma ou outra minoria se degladiando entre si, mas é uma luta para pensar a questão do patriarcado e como ele age nesses grupos distintos, porque age violenta esses grupos todos. Então, essa conversa vai ficando toda bagunçada, sabe? E aí as pessoas vão usando os argumentos meio tortos, sendo que nunca sequer tiveram que usar a linguagem não binária, mas estão lá dizendo, jamais usarei. Pô, o problema vai ser seu. Porque numa roda de conversa, se você escolher o masculino para alguém que se refere nem no neutro, mas no feminino, você vai ser considerada uma pessoa hostil, porque você vai mesmo estar sendo uma pessoa hostil e violenta. Uma violência simbólica, mas é uma violência. Então, é uma escolha sua, eu não posso fazer essa escolha por você. Se você quer partir de uma lógica tacanha e violenta, esse é o seu caminho. Não vai ser o meu. O meu caminho é de observar o mundo e o outro. E a língua, que se transforma. A gente não sabe dizer o que vai acontecer com a linguagem não binária, e não precisa. Vai ter lá os linguistas que fazem uma previsão, que talvez seja difícil implementar no todo. E tudo bem. A questão é você entender o que está acontecendo hoje e que tipo de ajuste você consegue fazer para enxergar e ouvir esse outro. É isso, Jana, que a gente saiba ouvir mais e às vezes falar um pouco menos.
Embora eu tenha falado pra cacete aqui. E eu também adoro falar. Falar é o meu vício. Mas eu tento exercitar isso de ouvir também. Por isso que eu gosto tanto de receber o povo Querida. aqui. Obrigada, tá? Gente, eu que agradeço. Foi bom demais, bom demais. Ah, e a você que tá nos ouvindo, você já sabe, né? Você deixa o seu like, você faz o seu pix, você espalha pra outras pessoas, compartilha por aí. Vamos expandir a mente, minha gente. Muito obrigada por ter me ouvido, você que chegou até o final. Eu que falei um montão aqui. Brigadão por você ter acompanhado e, claro, obrigada, Mafê, pelo convite. Ai, foi ótimo. Gente, se vocês gostaram tanto quanto eu, façam tudo isso que a Jana pediu e mais um pouco, engajem no nosso conteúdo, chamem mais gente pra cá, contribuam pra gente manter esse espaço de reflexão e de encontro. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.